Você já saiu de um encontro com amigos ou de uma conversa boba no WhatsApp, se chicoteando mentalmente, pensando coisas do tipo: por que eu usei aquela palavra? Por que eu falei daquela forma? Será que essa pessoa entendeu realmente o que eu quis dizer? Parece que depois dos 20 anos, a gente sente que uma conversa, uma interação vira um campo minado e a gente sempre sente que tá falando a coisa errada. Acontece com você também? Se você passou os últimos dias se isolando, com medo de travar numa próxima conversa, hoje eu quero conversar com você do porquê que a gente faz isso e como a gente pode virar essa chave, melhorar e começar a interagir mais de uma forma bem melhor. Na escola, eu sinto que a gente era mais... Nós éramos uma folha mais em branco, sabe? Sem tantos escritas das coisas que a gente acredita, dos nossos valores, das nossas opiniões, porque aos 20 nós somos mais criteriosos, mas na escola não. Então, várias pessoas que a gente não seria amigo aos 20, nós poderíamos ter sido amigos na escola. Entre os bagunceiros, pessoas quietinhas, a gente não tinha algo muito assim definido, e por isso a gente fazia muito mais amizades. E aí, depois dos 20 anos, além de ter a nossa própria política, as nossas próprias ideias, nós temos também a nossa própria rotina, e é uma rotina apertada, cansativa. Por ser muito cheios de opinião, a gente projeta muito isso nos outros. Já pensou nisso? Porque a forma que eu também penso sobre o outro, eu penso que ele tá pensando sobre mim. Então, às vezes, uma pessoa se aproxima pra conversar com você e você tá pensando: ai, gente, por que essa pessoa falou isso? Né? A gente já fica assim, meio ansioso. E acaba que a gente faz isso quando o outro vem conversar com a gente e quando a gente vai conversar com a pessoa. Não é mais aquela coisa leve da educação física. Posso fazer parte do seu time? Vamos fazer um trabalho junto? Claro que na escola tem muitas outras coisas, né? Tem bullying, a gente passa muita coisa. Mas é mais fácil fazer amizade. Na infância, na adolescência, é muito mais fácil. E aí a gente não tem mais uma amizade assim só para descontrair. Existe amizade pra você crescer junto, já é uma coisa assim mais, né, cheia não de obrigações, mas cheia da vida adulta. Não sei se eu posso dizer assim. Então, é uma amizade que eu vou sair pra tomar um café, vou conversar sobre a vida, vou conversar sobre coisas que a gente acredita em comum, sabe? Não é mais uma coisa assim só para descontrair também. E aí, gente, existe uma neurose do pós-conversa. Revisitar tudo que você falou pra pessoa várias e várias vezes. E por medo de ser rejeitado, principalmente aos 20, porque muitas vezes a gente chega aos 20 sem aquelas amizades da adolescência e a gente fica um pouco sozinho, né? É difícil ter amizade aos 20. Eu até converso com umas amigas, eu falo: gente, e nós compartilhamos disso. Nós não temos muitas amigas depois dos 20 anos. Então, eu tenho umas amigas, mas é da vida inteira. Agora, depois dos 20, meu Deus, é muito difícil. E isso vem muito do perfeccionismo, né? Você se cobra muito, parece que você precisa ser a pessoa perfeita pra aquela pessoa querer ser sua amiga. E não é assim, né? A gente sabe que no fundo a gente gosta de pessoas que são vulneráveis, são sinceras, mas a gente tem medo de não agradar e querer ser a companhia perfeita, falar a coisa certa na hora certa, o tempo inteiro. E aí, gente, quando a gente começa a fazer isso, a gente fica robotizado, porque eu paro de prestar atenção no que a pessoa tá falando pra pensar só na coisa certa a se falar o tempo todo. Isso é uma coisa, porque eu não sei o que acontece comigo. Às vezes eu fico tão nervosa que eu sempre... Tem certas pessoas, sério, que eu sempre falo coisa errada. Eu tenho certeza. Não, isso aqui não é nem neurose. Tipo assim, coisas do tipo: eu tô falando de uma coisa que aconteceu na sexta-feira. Aí eu falo: porque ontem, tal coisa, tal coisa. Aí a pessoa, tipo, nem fala nada. Assim, eu fico: gente, eu falei o dia errado. Não, e aí eu fico morrendo porque eu falei a data errada do negócio. Ai, não, sério, toda vez. Olha, já tô passando mal. E aí, teve outra coisa que aconteceu comigo, gente, sério. Eu, assim, acho que eu tinha visto essa pessoa 2 vezes. Aí eu fui conversar com essa pessoa. Aí eu falei: nossa, tentando, né, puxar assunto. Onde é que você trabalha e tudo mais? Aí a pessoa: eu não trabalho. Mas você faz faculdade, estuda alguma coisa? Aí, não estudo. Aí eu fui falar da igreja. E aí depois, né, eu falei: o que você faz aqui na igreja? O que você gosta? Assim, só pra conhecer mesmo. Aí a pessoa: não, também não faço nada. Aí eu falei: Jesus amado. Porque aí, o meu esposo falou que essa pessoa vai pensar na vida dela o mês todinho, porque tudo que eu perguntei pra ela, ela falou que não fazia. Mas assim, sabe? Essas coisas, às vezes não tem o que fazer. Gente, sério, não tem o que fazer. A gente não vai acertar o tempo todo. Às vezes a gente vai falar uma besteira. E depois a gente vai conversar melhor sobre isso, porque ser um amigo de alguém e ter um amigo é aprender a perdoar e ser perdoado. É como um casamento. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas assim, gente, quando a gente fica revisitando
a conversa inteira, a gente se prende muito aos momentos negativos, a todos os erros e coisas que a gente deveria ter corrigido e vira um juiz. E é muito injusto, porque eu não sei você, mas porque também é uma coisa de querer ser perfeito o tempo todo e querer agradar o tempo inteiro. É uma coisa interna, sim. Eu sei que é. É uma coisa que a gente precisa se libertar, sabe? E a gente começa a interpretar, tá? Sabe? Tudo no momento. E quanto mais você interpretar que aquela pessoa tá fazendo uma certa expressão de ai, ela tá sendo chata, mais você vai tentar agradar. Mais você vai tentar ser melhor. E sempre levando pro lado negativo. Nunca lembrando das coisas boas e do quão legal você é, mas sempre do lado negativo. E você já parou pra pensar que a nossa mente, ela foca muito naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita? Já parou pra prestar atenção que quando você quer comprar, por exemplo, um carro, um determinado modelo, você só vai ver esse modelo de carro quando você quer pintar o cabelo de uma cor. Menina, fala sério, a gente vai ver várias pessoas com cabelo dessa cor. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele capta muito aquilo que a gente quer, sabe? Aquilo que a gente tá pensando o tempo todo, porque ele meio que valida, ele projeta uma validação, assim, pra confirmar o que a gente tá pensando. Então, muitas vezes, não é isso que você tá pensando, você tá só projetando. É porque você pensa tanto que você só presta atenção naquilo. É só aquilo que o seu cérebro consegue lembrar. Já parou pra pensar nisso? E sabe qual é o perigo em tudo isso? Acreditar. Acreditar que isso é verdade. Que você é realmente todas as coisas ruins, todos os pensamentos ruins que passam na sua cabeça. E eu sei que são pensamentos intrusivos, são coisas que a gente não consegue controlar. Mas eu te encorajo a confrontar esses pensamentos sempre que eles vierem e confrontá-los com a palavra de Deus. Salmos 94:19 diz: quando os pensamentos ansiosos se multiplicavam dentro de mim, o teu consolo trazia alívio à minha alma. Então, gente, o primeiro passo não é ficar se punindo, é realmente buscar um consolo e um refúgio em Deus. Porque eu não tô falando que a gente não deve corrigir os nossos erros, tô falando sobre querer ser uma coisa que ninguém é. E eu acredito que seja uma característica da ansiedade mesmo. Então, realmente, fazer amizades, ser essa pessoa assim que se expõe, que se coloca na arena da vida, é estar vulnerável, né? Eu li um livro muito interessante que ele falava exatamente isso. Estar na arena da vida. A gente não ser espectador da nossa própria vida. E não ser espectador da nossa própria vida é estar sujeito a retaliações, né? Como você entrar na arena da vida, é você estar sujeito a batalhas, a guerras, a momentos difíceis. Então, fazer uma nova amizade, estar em uma amizade, é estar vulnerável. E vulnerável a cometer erros. E a pedir perdão, a perdoar também. E 2 Coríntios 10:15 também diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, eu tenho 3 passos para te ajudar a confrontar isso. O primeiro é identificar que esse pensamento não exatamente diz quem você é ou qualifica você. Identificar que tipos de pensamentos são esses. Quando 2 Coríntios diz levar cativo, ele tá citando tipo os cativos de guerra mesmo. Então, como se fosse falando levar cativo o pensamento. Como é que eu levo cativo um pensamento? É realmente dominar aquele pensamento e não dar corda. É dominar, você conseguir dominar os seus pensamentos e alinhar esse pensamento com a verdade de Deus e com a verdade mesmo. Ou seja, a verdade de Cristo é que Ele me ama, os meus amigos me amam. O alvo do inimigo não é uma conversa simplesmente por você precisar conversar com alguém, mas é o seu posicionamento. Se ele te convencer que você só faz coisa errada, que você só fala coisa errada, que as pessoas não querem conversar com você, você se isola. Eu vi até um caso na internet, no Instagram. Provavelmente, não sei se você conhece, a Sara Canadani. É uma influenciadora. E ela diz, ela é cristã, mas ela não consegue ir pra igreja, porque ela tá com uma ansiedade social. E eu sinto assim, eu já fiquei com um pouco disso, mas medo, sabe? Medo do que vai acontecer, eu já tive, mas eu penso assim, que se eu alimentar isso, vai crescer. Então eu tenho que confrontar, eu tenho que ir pra arena. Eu tenho que ir mesmo assim, mesmo podendo acontecer qualquer coisa. Porque quando a gente se isola, a gente fica longe da comunhão e dos amigos, dos irmãos, e nos tornamos um alvo muito fácil. Então essa paranoia é pra roubar a nossa paz mesmo e nos afastar do corpo de Cristo. E isso é muito sério. Eu sei que tem pessoas que já sofreram com amizades. Tem o exemplo também de outra influenciadora, que é a Esther, que sofreu muito, né, no conjunto mesmo de jovens que rejeitavam ela.
Mas ela continuou. Saber que a gente não precisa ter medo. E eu tô falando muito esse vídeo porque a ansiedade é um dos males do século, né? Tem vários. Hoje nós podemos dizer depressão, mas ansiedade é um doce. Eu creio que muitas pessoas passam por isso. Então, nesse vídeo eu não tô falando sobre amizades ruins, mas sobre a gente não ter medo e ficar pensando o tempo inteiro os errados que a gente falou pra aquela pessoa. Por que que a amizade é tipo um casamento? Porque é uma decisão. A amizade é uma decisão. Exige manutenção, exige perdão, exige conversa. Mesmo que a pessoa se chateie com você, você com ela, torna a vê-la. Você vai precisar, porque senão você não vai ter amizade. A amizade é isso, é uma decisão. Você vai decidir ser amigo. Só por sentimento, não é só sempre quando é legal. Eu tava até conversando com uma amiga, ela disse que a gente sempre sai, né? Mas ela disse, amiga, é muito bom, porque a gente sempre marca as coisas assim, até em cima da hora. Mas teve até um dia que eu nem queria ir, mas eu fui, porque pra fazer a manutenção da nossa amizade. Falei, gente, você não queria? Mas enfim, né? Ela foi. Tá perdoada. E é isso. A amizade tem que ter manutenção. E perdoar, ser perdoado, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E querer ser a cada instante de uma conversa perfeito na forma de falar é com certeza muito ruim. Então, com esses pensamentos que podem vir de você e com certeza são alimentados, o inimigo com certeza tenta te trazer mais ainda o isolamento, você deve ser confrontado mesmo. Não permita. E seus amigos com certeza não vão querer um robô que fala tudo metricamente, como se estivesse falando com inteligência artificial. Eles vão querer você, com a sua risada, com o seu jeito, com a sua autenticidade. O BD da minha igreja até falou, né? Quando a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, a gente perde a autenticidade. Gente, a autenticidade é a coisa mais legal do planeta. Eu acho muito legal, porque eu fico, gente, que pessoa engraçada, que jeito diferente, sabe? É muito bom. Então tira esse peso de você e vamos fazer amigo, gente. Cadê o povo aí pra virar amigo, pra fazer amizade depois dos 20 anos? E é isso, pessoal. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Quero agradecer a você que ficou até o final. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar sugestões também do que vocês querem vir por aqui. Obrigada a cada comentário. Tenho lido tudo, respondido tudo e guardo vocês no coração. Obrigada mesmo pelo apoio. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.